sejam, vou botar assim, sejam. E esse sejam eu posso botar por causa do teorema de existência e unicidade. Ó. Sejam I contido em R, um intervalo aberto, com, e φ de R, uma solução maximal da equação diferencial com φ de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente aí. É porque eu estou aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma solução passando por esse ponto. E eu estou pegando uma solução maximal, à luz do teorema da existência e unicidade aplicada em ômega. Então o domínio tem que estar contido no intervalo zero mais infinito, ou menos infinito zero. E a φ tem que ser diferente de zero em todos os pontos, porque é uma solução que passa por aqui, aplicando o teorema de existência e unicidade nesse ômega. Então o domínio, não posso ter x igual a zero, porque eu não posso ter x igual a zero aqui. Então o intervalo de definição da solução maximal está todo contido no intervalo zero mais infinito aberto, ou no intervalo menos infinito zero aberto. E, como é uma solução aqui dentro, essa solução é diferente de zero em todos os pontos. Então, eu sei que tem, é o teorema de existência e unicidade. Então, seja um I contido em R, um intervalo aberto, com isso aqui, e φ de R, uma solução maximal. Tá certo? Com o φ de x diferente de zero. Tem essa solução? Tem. E toda solução, aplicando aí, é dessa forma. Então você tem o seguinte, tens o que, ó? Φ' de x igual a quê? Raiz quadrada de x vezes φ de x, qualquer que seja x pertencente aí. Agora observe o seguinte, se o intervalo I está contido no intervalo zero mais infinito, observe uma coisa, quem é a φ? Se o I está contido nesse intervalo, então, você tem a seguinte coisa, φ' de x sobre φ de x é igual a quê? A raiz de x, qualquer que seja x pertencente aí. Isto é, a integral de 1 sobre φ de x vezes o quê? Raiz de φ de x. A integral de 1 sobre raiz de φ de x vezes φ' de x, essa integral em x é igual a quê? A integral da raiz de x dx. Tá certo? Entendido aí? E aí, para ganhar espaço, eu vou escrever assim, quem é 1 sobre raiz de φ de x? Quem é? É φ de x elevado a quê? Muito bem, menos 1/2. Tá? E quem é raiz de x? É x elevado a 1/2. Obrigado. Tá certo? Logo, você vai ter o quê? Ó, é a integral de u elevado a menos 1/2 du. Então, vai ficar φ de x elevado a 1/2 sobre 1/2, né, que é essa integral, é igual a quê? A x elevado a 3/2 sobre 3/2 mais uma constante c, onde c é um número real, mais uma constante c, tá certo? Ou seja, quem é φ de x elevado a 1/2? Φ de x elevado a 1/2 é igual a quem? A x elevado a
está direitinho aqui? É x elevado a 3 meio. Multiplica tudo por 1 meio. Quando eu multiplico tudo por 1 meio, tá? Fica φ de x elevado a 1 meio é igual a quê? A 1/3 de x raiz de x, tá certo? Mais metade de uma constante. É uma constante, tá certo? Isso aqui, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Ou seja, você tem isso aqui. Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Tá? Assim, quem é φ de x? É 1/3 de x raiz de x mais c elevado ao quadrado, tá? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Então está aqui a φ, formato da φ, solução geral. Isso aqui é a solução geral, da equação diferencial, tá? É a solução da equação diferencial aplicada a esse domínio, restrita a esse domínio aqui, nessa região. Ali eu tenho todas as soluções que passam por pontos dessa região aqui. Pontos da forma o quê? De que forma? Da forma AB, onde A é positivo e B é positivo. Tá certo? Isso te dá, repare, que eu posso fazer x igual a 0 e continua sendo solução. É como se eu estendesse a solução até o bordo. Tá? Porque o domínio aqui, quem é o domínio maximal? Se eu estou fazendo à luz do teorema de existência da unicidade, quem vai ser o domínio maximal? Porque o intervalo considerando intervalo aberto, para ter a solução, para garantir que eu tenho, está aqui, ó. Então, dessa forma. E aí, quando eu chego aqui, eu posso fazer o x igual a 0, não posso? Não posso? Então, eu tenho as soluções, tá bom? O negócio é que quando eu faço x igual a 0, ó, olha que engraçado, olha que engraçado. Quando eu faço x igual a 0, variando C, tá certo? Variando C, todas essas soluções, variando C, eu tenho infinitas soluções da equação diferencial. E todas, quanto é o valor delas no zero? Quanto é? É C ao quadrado. Então eu tenho todas as soluções, tá certo? Que vão até x igual a 0. Então essas soluções que vem aqui, elas se estendem até o bordo, tá? Mas eu estou, à luz do teorema de existência e unicidade, eu tenho a unicidade, mas eu não tenho a unicidade aqui no zero, ó. Tá aí a unicidade. Agora, Romildo, por que você separou se o i está contido aqui? Por um detalhe técnico. Eu preciso separar. Porque se o i está contido, tá? Se o i está contido, ó, olha aqui, ó, quando C é 0, quem é a φ? Quem é? É o nono de x ao quadrado vezes x, é o nono de x à terceira. Olha aqui, ó. Que está no intervalo aberto, mas se eu estender até a origem, ela vai tocar aqui. As outras não, só vem até aqui. Tá? Você está dizendo o seguinte, toda solução passando por um ponto aqui, toda solução,
ela está definida aqui, mas ela se estende naturalmente até aqui. Então, resolvendo no aberto, eu também estou resolvendo aonde? No fechado. Eu também estou achando soluções no conjunto fechado. Tá? E por que eu separei, Romildo? Desculpa. Por que você separou, Romildo? Pelo seguinte, ó. Se o intervalo I está contido aonde, hein? No intervalo menos infinito zero, então, você vai ter o seguinte. Eu estou resolvendo no aberto. No aberto, φ de x é o quê? Negativo, porque as soluções eu estou resolvendo aqui. Então, φ de x é negativo. Então, como é que vai ficar esse procedimento aqui? Você vai ter o seguinte. Φ' de x sobre a raiz quadrada de menos φ de x, que φ de x é negativo, isso é igual a raiz de menos x. Menos x, porque dá, ó, quando eu faço o produto, aí dá raiz quadrada de x, φ de x, porque eu estou lá no terceiro quadrante. Eu estou atrás das soluções cujos gráficos pertencem ao terceiro quadrante, aberto, tá? Que tem, o Teorema de Existencialidade diz que tem essas soluções. Tá bom? Isto é, a integral, tá? De menos φ de x elevado a menos 1/2 vezes menos φ' de x dx, e como eu botei o menos aqui, boto o menos aqui fora, é igual a integral de menos x, menos o quê? Menos x elevado a 1/2 vezes menos 1 dx. Aí como eu tenho menos 1, boto menos aqui fora. Para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Para aqui aparecer, ó, U deu. E aqui, V dv. Tá? Então você tem isso aí. Tá? Logo, tem uma vírgula. Logo, você vai ter o quê? Menos, né, ó. Vai ficar o quê? Menos. Aí fica o quê? Fica menos o quê? Menos φ de x elevado a quê? A 1/2 sobre 1/2 é igual a quê? É igual a menos o quê? É menos x elevado a quê? A 3/2 sobre 3/2 mais uma constante. Qualquer que seja o x pertencente aí, onde C é quem? É o número real. Tá? Ou seja, eu vírgula aqui, vou continuar aqui. Não vou apagar os coisas. Vou apagar aqui. Vou apagar esse aqui. Ou seja, tira o menos lá, você tem, multiplica tudo por menos 1/2. Então você fica com menos φ de x elevado a 1/2 é igual a quê? É igual a menos x elevado a 3/2, tá? É menos 1/3
menos 1/3 de quê? De x raiz de menos x mais c. Tá certo? Entendido aí? Entendido? Qualquer que seja o x pertencente aí, onde c é real. Tá? Portanto, isso aqui vai ficar o quê? Quando eu passo menos φ de x, quem é menos φ de x? Quem é? É menos 1/3 de x raiz quadrada de menos x, mais uma constante, elevada ao quadrado. E se menos φ de x é isso, quem é φ de x? Quem é? É menos isso. Isso aqui, qualquer que seja o x pertencente aí, onde c é um número real. Então, observe, eu tenho as soluções dessa forma, essas são as soluções da equação diferencial que passam por pontos aqui embaixo. São as soluções que passam por pontos aqui embaixo, tá? E eu posso estender o domínio a, tá aí, qualquer que seja x pertencente aí, esse i é aberto. Então vamos lá. Vamos colocar a solução geral. Tá? À luz do teorema da existência e unicidade, então você tem assim, deste modo, a solução geral psi é dada por psi de x igual a quê? Igual a quê? Igual a, tá? 1/3 de x raiz de x mais c ao quadrado. 1/3 de quem, hein? De x raiz de x mais c, tá? Mais c elevado ao quadrado, qualquer que seja x maior do que zero, onde c é uma constante real, ou psi de x é igual a quem? A menos 1/3 de x raiz de menos x mais c elevado ao quadrado, qualquer que seja x menor do que zero, onde c é uma constante real. Tá? Isso eu estou resolvendo aqui. Só que agora eu posso estender para h. Porque quando você olha para h, eu posso fazer x igual a zero. E pode ver que é solução. Então eu posso botar aqui x maior que ou igual a zero. X menor que... O problema é que quando eu faço isso, eu vou ter duas soluções passando pela origem distintas. Tá certo? O que não fere o teorema de existência e unicidade. Porque o teorema de existência e unicidade diz respeito a intervalos abertos da minha função f grande. Da minha função f grande, que torna... Intervalos abertos, não. Diz respeito a subconjuntos abertos do R2, onde essa função f grande é contínua e a sua derivada parcial em relação à segunda coordenada, df dy, também é contínua. Então aqui, se eu pegar aqui, a solução geral é dada. Isso aqui eu estou pensando em intervalos abertos. Agora, se eu pegar, tá certo? Quem é o intervalo maximal? Quem é? Zero mais infinito. Que eu já tenho duas soluções. Veja bem,
intervalo zero mais infinito. Agora, se eu for para o fechado, eu tenho uma função nula, intervalo fechado não, se eu for para o conjunto fechado, para o domínio da F grande, que é esse conjunto aqui, esqueça o negócio, eu não tenho intervalo, eu tenho na reta, né? Se eu pego o domínio da F como sendo esse conjunto aqui, então eu tenho a função nula passando por esse ponto, passando pela origem, que é a solução, que é a θ, e eu tenho o quê? A função 1/9 de x3, né? 1/9 de... Mas é a derivada dela, é o 1/9 de x3. É o quê? É o 1/9 de x3. Aquela que nessa área, um sobre 9x3 É porque quando aí você fazia a primeira derivada, você tinha... exatamente, é o 9 de x3, que quando C é zero, ó, quando C é zero, desculpa, isso aqui está errado, porque isso aqui que está errado. Que besteira que eu fiz aqui. Um terço é dentro, ó. Olha aqui, ó. Um terço é dentro. Escrevi errado, não prestei atenção. É assim, tá? Como aqui, ó. Deixa eu terminar, tá? Então você tem essa solução aqui. Isso aqui é uma solução da equação diferencial. Isso aqui também é uma solução da equação diferencial. Essas são as soluções aqui e aqui. Tá certo? Agora eu fecho o conjunto. Aí eu tenho x maior que ou igual a zero, x menor que ou igual a zero. Aí são as soluções aqui e aqui. Só que, quando eu faço a constante C igual a zero, tá? Tanto por cima como por baixo, eu fico com o quê? Faça C igual a zero aqui, faça C igual a zero com 1/9 de x ao cubo. Que é uma solução global que vem daqui para cá, que é a gama. Que no ponto zero é zero. E aí tem a questão da função nula. São duas soluções distintas da mesma equação diferencial. Mas isso em nada fere o teorema de existência e unicidade, porque quando eu vou para cá, que é o domínio da F grande, o conjunto não é aberto. Tá? Estamos entendidos? Estamos entendidos. Então eu tenho todas as soluções no fechado. É só pegar x maior que ou igual a zero aqui, x menor que ou igual a zero aqui. Aí quando C é zero, eu tenho uma solução que passa de um lado para o outro, vamos dizer assim, tá? E eu tenho a solução nula também passando de um lado para o outro. E aí acontece essa coisa estranha. Duas soluções distintas passando por o mesmo ponto. Mas repito, isso não fere o teorema de existência e unicidade, porque aqui o domínio não é aberto. Entendido? Eu nem sei nem... Olha, o teorema de existência e unicidade é de existência antes de tudo, depois de unicidade. Por isso é que quando eu escrevi aqui, ó, seja um I contido em R, um intervalo aberto, com isso aqui, e φ de R, uma solução maximal com isso aqui. Eu já estou dizendo sejam. Por que eu estou dizendo sejam? Porque eu estou trabalhando no ômega, que é aberto. E no ômega, que é aberto, eu tenho a existência dessas soluções. E considerando uma qualquer, tá certo? É como se fosse dada, ou seja, o quantificador universal. Ela tem essa cara. Ela ou é dessa forma, ou é dessa. Entendido? Tá? Porque tem. Quem é que garante a existência? Teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais ordinárias. E aí pronto, tá. Por hoje é só.